Senhor Tiago, não sei se você viveu isso na sua graduação, mas quando tínhamos turmas com um número par de alunos, nós tínhamos uma situação muito boa. Sempre tinha um operador e um auxiliar. Não sei se aconteceu contigo. Isso, foi exatamente assim. Pois é, na minha não era isso. Na minha nós tínhamos um número ímpar. Então sempre alguém se lascava e atendia sozinho. Se lascou. Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. Trabalho a quatro mãos eu sempre achei algo muito bacana, de uma praticidade gigantesca e sempre que possível nós deveríamos lançar mão dele, mas não é assim que acontece, né? Não é assim que acontece. Muitas vezes nem na própria graduação, como você comentou. Mas a ideia do trabalho a quatro mãos é muito, muito boa, porque a gente consegue aumentar a eficiência do nosso trabalho. Então a gente consegue finalizar em um menor tempo, de uma maneira muito mais ágil, e isso também se reflete no próprio atendimento ali ao paciente, na saúde desse paciente em uma segunda instância, e também no fato de você ter mais tempo, mais agilidade dentro do seu ambiente privado. Desde que a pessoa que esteja ali auxiliando seja treinada para isso. Perfeito. Você, como foi já professor de cursos de formação de auxiliar de saúde bucal, imagino que já deve ter feito orientações bem importantes para esse segmento aí de profissionais. Pois é, rapaz, eu nem me lembrava disso, mas durante muitos anos eu fui instrutor dentro de cursos de formação na época era auxiliar de consultório dentário, ACD. Depois virou ASB, né, que é o auxiliar de saúde bucal. Atualmente você deve ter alguns dentistas que ou são gratos ou devem ter um pouco de raiva dos cursos ministrados pelo senhor. Eu acredito que não, raiva não. Raiva eu não sei, mas que certamente vai ter um pouquinho dos dois, não tem dúvida nenhuma. Porque, claro, a gente depende do empenho das pessoas que estão ali, né? Assim como na graduação também vai depender do empenho do estudante, na pós-graduação a mesma coisa. Aquele medo, né, que a gente às vezes tem de falar, meu Deus, esse fulano foi seu aluno, e aí você fala, poxa, mas a responsabilidade não é inteiramente minha. Mas enquanto professores que se preocupam, a gente tem essa preocupação de fato ali com o que os nossos ex-alunos estão fazendo por aí. Mas na época que eu ministrava as aulas, a gente tinha, de fato, algumas limitações ali. Porque a gente lida com um público, de maneira geral, que estão buscando ali ou seu primeiro emprego, na maior parte das vezes. Então, meninas e meninos, meninas em geral, dominam esse ambiente. Meninas que não têm nenhuma experiência, não só técnica, mas também de trato com o paciente, de trato com o profissional, e é uma dificuldade bastante grande. E assim como em qualquer outro curso de formação básico, a gente não sabe exatamente como que as coisas vão acontecer até o final. Então a gente acaba lançando no mercado técnicos ou técnicas que não estão totalmente preparados ainda. E aí entra no mercado de trabalho e os problemas eventualmente podem acontecer. E é curioso você colocar muitos estudantes de graduação na função de auxiliar e não dar nenhuma orientação para esses estudantes justamente para desempenhar essa função. Muitas vezes nem tem nenhum tipo de bonificação, de notas associadas à função de auxiliar, né? Até porque na nossa época fica parecendo coisa de velho, mas de fato somos. Mas vamos lá, né? Vamos encarar. Nossa época não tínhamos celulares para ficar segurando com o celular numa mão enquanto a outra ficava com a luva e o sugador, coisa que muito provavelmente muitos estudantes de graduação que nos escutam devem fazer, não aqueles que já foram nossos alunos, porque esses aí jamais fariam isso. Jamais. Mas a falta de orientação para esses estudantes com relação à postura e à conduta profissional no exercício da função de auxiliar, isso é um complicador inclusive para depois de formado. Porque como esse profissional formado, sem ter noção do que fazer ou como fazer enquanto auxiliar, vai treinar um funcionário para isso. Como você falou, não adianta esperar que toda a formação venha exclusivamente do curso técnico. É preciso algumas orientações até para que esse profissional se adeque às particularidades daquele dentista ou daquele consultório, mas muitas vezes esse profissional nem sabe o que passar ou como exigir uma determinada postura ou função, né, no seu exercício profissional. A gente vê na graduação, eu continuo dentro da graduação, e a gente vê que essa função de auxiliar,
ela é muito pouco valorizada pelos próprios professores e estudantes. É como se estivesse ali meio que para cumprir uma função, para, digamos, não ficar sem fazer nada, em boa parte dos casos. Então, casos muito emblemáticos, como, por exemplo, restaurações diretas em resina composta, tem muitas etapas, muitos materiais, muitos procedimentos, e que você trabalhando ali com o auxiliar, claro que facilita a vida e agiliza o atendimento. Mas quando a gente vai para outras áreas, tipo periodontia, endodontia, muitas vezes o auxiliar ou o aluno que está ali naquele papel de auxiliar no momento não sabe nem muito o que fazer. E aí falta orientação, também do docente, também do responsável pela área, para mostrar o que é possível ser feito. Quer saber uma coisa que incomoda muitos profissionais e dificilmente eles falam para os auxiliares? Posicionamento de mocho. Tão simples quanto isso, né? Tão simples quanto isso. Posicionamento de pernas entre o profissional e o auxiliar. Muitas vezes fica uma guerra ali, velada, para cada um não atrapalhar o outro ou posicionar-se da maneira mais confortável possível para aquele que está trabalhando ali. E um ou outro pode acabar se chateando por uma falta de comunicação. Então, essa necessidade, ela é premente nesse relacionamento entre dentista e auxiliar. Se não se conversa com coisas mais básicas no que tange posicionamento do profissional, imagina para questões técnicas no exercício de algum procedimento intrabucal. E o papel do auxiliar, ele vai muito além do momento do atendimento propriamente dito. Então, a própria recepção do paciente dentro ali do consultório, se você tem uma clínica maior, né? Se tem um consultório menor, esse auxiliar ou essa auxiliar já será responsável por receber o paciente lá desde o início. Provavelmente é recepcionista também. Exatamente. Então, dentro do consultório tem toda aquela questão do auxiliar ser a cara do profissional num primeiro momento. Então, se a pessoa não desenvolve habilidades para lidar com esse paciente, fica difícil. Realmente, a comunicação já começa truncada. E aí entram questões técnicas também. Então eu lembro muito que no curso a gente falava muito sobre esses dois aspectos. As chamadas hard skills, olha aí, né? Sempre com palavras em inglês, mas, muito assim, bem pronunciadas. Habilidades técnicas propriamente ditas e as soft skills, né? Hoje está tão aí em voga, aí, todo mundo falando de soft skills, mas habilidades que vão além da técnica. Então, a empatia, a maneira de conversar com o paciente, de receber esse paciente, e tudo isso precisa ser combinado e treinado. Esse é o grande ponto. Mas você puxou um gancho aí interessante, que por mais que muitas vezes trabalhemos a quatro mãos dentro da graduação ou eventualmente em pós-graduações, no consultório isso pode não ser uma realidade. Eu mesmo fui ter auxiliar algum tempo depois, né? Não é comum para muitos profissionais contra o custo de você pagar de um profissional que fique ao seu lado para lhe auxiliar durante os atendimentos. Eu acho curioso o fato da oportunidade que muitos alunos de graduação têm de trabalhar a quatro mãos e não aproveitarem essa oportunidade porque acham ou diminuem a importância do trabalho do auxiliar de saúde bucal. A gente ouve assim, não, hoje eu sou só auxiliar. E é por isso que, de repente, professor, eu vou sair mais cedo porque eu tenho um compromisso, mas hoje eu sou auxiliar. Ele marca o compromisso no dia que é auxiliar, porque tanto faz, né? E a diferença que um profissional desse exerce no nosso dia a dia é absurda. E como você mesmo falou, não só a eficiência e a agilidade, mas justamente essa facilidade no trato com o paciente. Na recepção, o paciente fica mais confortável. E existe também ali uma segurança maior para esse paciente pela presença de uma terceira pessoa nesse consultório. Ainda mais em situações em que a gente pode ter atendimentos de pessoas mais vulneráveis. Isso eu falo não só do ponto de vista de idade ou de capacidades físicas, motoras, cognitivas, inclusive atendimento também de mulheres. Então é bem importante a presença de uma outra pessoa ali para que ela se sinta mais à vontade nesse tratamento que está sendo prestado pelo profissional odontólogo. E vendo agora em retrospectiva, a gente comentou aqui que nem sempre a gente vai ter essa possibilidade de trabalharmos como auxiliar logo que a gente se forma. E é verdade, isso acontece muito. Mas olhando aqui em retrospectiva, como eu dizia, talvez a gente não tenha uma noção naquele momento do próprio investimento que isso poderia significar. Porque tendo um auxiliar ali, a gente conseguiria agilizar muita coisa, então ganhar tempo também. E isso se reverter em questões financeiras, então seria de fato um investimento.
apesar de ser um gasto, e é mesmo, ainda mais no Brasil, que é um gasto enorme, né? A gente tem a nossa realidade aqui, mas deveria ser encarado também como um investimento inicial. Independente também do tempo que esse auxiliar esteja trabalhando com você, mesmo que seja uma pessoa recém-contratada ou que já esteja há muitos anos ao seu lado, é importante continuamente você ensinar e orientar a pessoa em função, muitas vezes, das particularidades do seu atendimento. Então, profissionais diferentes que trabalham em uma mesma clínica, ou eventualmente um auxiliar que sai de um consultório e vai para outro, não vai pegar a mesma rotina. E não é porque a pessoa já tem uma experiência no auxílio de profissionais da área de odontologia que necessariamente ela vai se adequar à sua maneira de trabalhar. Então, reserve sempre um tempo para fazer essas orientações, ou mesmo durante o atendimento. Se existe alguma ação que lhe incomode, oriente de forma obviamente educada. Ninguém tem obrigação de saber o que passa na sua cabeça e como você gostaria que aquela pessoa agisse. E você, enquanto auxiliar, seja aluno de graduação ou não, só de observar a realização de determinados procedimentos, a conduta, a comunicação entre o operador e o paciente, ou eventualmente fora da faculdade, entre o dentista e o paciente, você começa a ter um aprendizado muito grande para uma série de ações na sua vida profissional. O seu aprendizado, ele não acontece somente no momento em que você faz a atuação direta em boca. O seu aprendizado está em todos os processos que cercam o atendimento, como o Thiago falou. Não só na recepção do paciente, nesse acolhimento dele à cadeira, ao momento em que esse paciente sai também do consultório, mas durante todo o transcurso do procedimento, que não necessariamente é a parte técnica intrabucal. Ao ouvir reclamações, por exemplo, saber como lidar com esses problemas. A função de auxiliar ela é muito importante para qualquer profissional na área de odontologia. Se você tiver a oportunidade de ter um profissional desse auxiliando você, que ótimo. Se não tiver, assim que tiver a possibilidade, o faça. E você, enquanto aluno de graduação e que está na condição de auxiliar, não perca a oportunidade de observar o seu colega trabalhando e auxiliá-lo na agilidade da realização do procedimento, na comunicação dos procedimentos ao paciente. Tudo isso vai ser de grande valia para que futuramente você consiga instruir e orientar adequadamente um profissional que vai lhe auxiliar no seu consultório ou eventualmente na clínica que você trabalhe. E esse momento, jovem, é incompatível com estar com o celular na mão vendo sabe-se Deus o quê. Até do ponto de vista de biossegurança, isso é altamente questionável. Na clínica, guarde o seu celular e se concentre nesse momento importante de aprendizagem para que você possa efetivamente ajudar o seu parceiro ou sua parceira ali a executar o melhor tratamento possível e, portanto, respeitando o paciente. É assim que a gente respeita o paciente já desde a graduação. Não é só respeitando formalmente, senhor, senhora, isso também, mas essencialmente oferecendo o melhor que a gente pode oferecer da maneira mais ágil e com a melhor eficácia possível. Além do mocho, porque você é muito mais que odonto. Chegamos àquele momento das indicações da semana e você, senhor Thiago Menegazzi? Hoje eu começo e eu vou indicar um podcast. Um podcast bem para entretenimento mesmo. Não espere você construir grandes coisas, né, intelectuais ouvindo esse podcast. Mas é bem bacana como entretenimento. Eu pessoalmente gosto bastante da apresentadora. O podcast é o Vortex, apresentado pela Catiúcia Barcelos. Belo nome, hein? Conhecida como Cat mesmo. Qual que é a proposta do podcast? Ela pega notícias que estão circulando por aí, notícias absolutamente esdrúxulas, e começa a puxar o fio, e essa é a ideia do Vortex, né? Então uma notícia puxa outra, que puxa outra, que puxa uma terceira, e a coisa vai girando em torno de uma notícia aparentemente absurda, e as coisas vão acontecendo ali, um bate-papo bastante informal, bem engraçado, vale a pena ouvir no trânsito ali para dar uma relaxada, bem bacana. Vortex com a Catiúcia Barcelos. E tu, o que você traz essa semana?
Meu amigo, eu trago a indicação de um livro, estou na metade desse livro. O livro chama-se O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer, escrito por Siddhartha Mukherjee. Sei lá se fala assim, não tenho a menor ideia. Você sabe como é que fala? Não faço a menor ideia. Então também não faço. Siddhartha Mukherjee, deve ser isso. Então, um livro publicado pela Companhia das Letras. E como o autor mesmo coloca no subtítulo, realmente é uma biografia do câncer, é toda a evolução das pesquisas, dos investimentos, das tentativas e erros, e a evolução dos tratamentos que foram desempenhados por muitos profissionais que dedicaram a vida para tentar a cura de algo que a gente sabe que ainda está longe de ter uma resolução como todos gostaríamos. Mas a escrita do autor ela é muito legal, porque é uma narrativa bem fluida, as histórias são muito bem contadas, os personagens, né, as pessoas que são referência no assunto, elas são bem descritas pelo autor, e é uma leitura assim, enriquecedora do ponto de vista de conhecimento acerca da doença e dos tratamentos que eu acho que vale vocês conhecerem. Então, O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer, de Siddhartha Mukherjee. Então vamos nessa, acho que temos mais um episódio e jovens, 4 mãos, hein? Não esqueça da eficiência do trabalho a 4 mãos. Valeu pessoal, até nosso próximo encontro, um abraço. Fomos!